meus amigos, vamos falar um pouquinho hoje sobre função linear. Tá? A função linear é um caso particular da função afim. Né? Enquanto nós temos que a função afim ela tem a cara, bem assim dizer, né? Y é igual a x mais b. Para o caso específico, quando b é igual a zero, o que significa? Significa que a função vai ter a seguinte cara: y é igual a x. Esse a é a nossa taxa de variação. Né? Observe que poderia ser uma constante de proporcionalidade. E é exatamente sobre isso que nós iremos falar hoje. Né? A relação da função linear, né? Que ela tem essa carinha y igual a x, com regra de 3. Né? É simplesmente um olhar um pouquinho diferenciado. Então vamos aí para abordar a primeira questão. Vejamos, com 10 litros de óleo de copaíba, árvore nativa da Amazônia, um caminhão consegue andar 80 km. Quantos litros deverão ser utilizados num percurso de 200 km? Bom, a pergunta é direcionada para litros. Né? Então nós temos aí litros, como se fosse minha função, meu y, tem o k, que é a constante de proporcionalidade, que seria o meu a, né? E teria o meu x, que no caso aí, né, a minha variável está em cima de quilometragem, né? Ou seja, a distância. É uma grandeza diretamente proporcional, porque quanto mais o caminhão andar, mais combustível ele vai gastar. Né? Então, analisando os dados, nós temos que 10 litros foram consumidos para percorrer 80 km. Então, 80k é igual a 10. Ou seja, o meu k vai ser 10 sobre 80, ou simplesmente 1/8. Significa que para esse problema a constante de proporcionalidade é 1/8. Aplicando isso na função, como se fosse a função, né, eu vou encontrar a resposta. Quantos litros, né, esse seria meu y, aí eu jogo meu a, que é 1/8, né, para um percurso de 200 km. Ou seja, 200 oitavos, que na verdade seriam 25 litros. E aí, resolvemos aí uma regrinha de 3 simples, de uma maneira bem tranquila, né? E poderia ficar a pergunta: e se a grandeza for inversamente proporcional? Bom, então vamos abordar um problema onde a grandeza seja inversamente proporcional. Uma obra é construída por 12 operários em 90 dias. Em quantos dias essa obra seria construída por 36 operários? Ora, uma primeira análise em relação às grandezas. Quanto mais gente trabalhando, menos tempo eu gasto. Ou seja, mais operário, a obra fica concluída em menor número de tempo. Então, as grandezas são inversamente proporcionais. Né? Dias aí está sendo meu y. Então, vamos encontrar a constante de proporcionalidade. Né? Então, 90 dias. No caso, eu tenho meu K. E minha constante de proporcionalidade e a minha grandeza, que é operários. Mas observe que ela é inversamente. Então, aqui ficaria 1 sobre 12. Né? Então, K sobre 12 é igual a 90. K é igual a 90 vezes 12,
tá? 1080. Então esse é meu K, minha constante de proporcionalidade, né? Porque nós estamos analisando dias, constante e operários, né? Lembrando que operários é inversamente proporcional. Então agora vamos aplicar. Meu y é igual a minha constante, 1080, vezes a quantidade de operários, que é inversamente proporcional, 1 sobre 36, ou seja, 1080 sobre 36, né? Que seriam 30 dias a resposta. Então, é perfeitamente aplicável a ideia de você usar função afim para resolver problemas de regrinha de 3, quer seja diretamente proporcional ou com grandezas inversamente proporcionais. E aí fica a pergunta, e como seria uma regra de 3 composta? Então, vamos para o próximo problema. Uma casa é construída em 6 dias por 20 operários, que trabalham 9 horas por dia. Em quantos dias 12 operários, trabalhando 5 horas por dia, poderiam construir a mesma casa? Bom, essa é uma típica regra de 3 composta, né? São mais de 2 grandezas. Então, pensando no aspecto função, né? De novo, nós temos aí que dias teria minha constante de proporcionalidade, operários e horas por dia. Eu tenho que identificar só as naturezas dessas grandezas, são diretamente proporcionais ou não. Como já vimos no exercício anterior, quanto mais operários, menos dias eu preciso para realizar a obra, ou seja, inversamente proporcional. E a mesma coisa, horas por dia, né? Quanto mais horas as pessoas trabalham durante o decorrer de um dia, significa que vai precisar de menos dias para que a obra seja concluída. Então as duas grandezas são inversamente proporcionais. Então vamos trabalhar aí com a informação, né? Uma casa é construída em 6 dias. Aqui está a minha constante de proporcionalidade, né? Por 20 operários, inversamente proporcional, então 1 sobre 20. Trabalhando 9 horas por dia. Então, inversamente, né? Então, nós temos aqui que K sobre 180 é igual a 6. Eu multipliquei numerador com numerador e denominador com denominador. Esse 180 vem para cá multiplicando, e o 180 vezes 6, 1140. 1140? Não. Desculpa. 180 vezes 6, né? É 1080. Então essa é a minha constante de proporcionalidade, né? Então aí pensando no nosso y, aí a minha constante é 1080 vezes 12 operários, né? Então, como é a grandeza inversamente, está aqui. 5 horas por dia. Então, que é inversamente, ou seja, 1080 vezes 1 vezes 1, 1080. 12 vezes 5, 60. Então, nós temos a mesma coisa aqui. 108 dividido por 6, né? 18 dias. Então, abordar uma regra de 3 simples ou composta como uma função linear é extremamente tranquilo. Espero que tenha sido satisfatória a explicação. Um grande abraço a todos.